Olá, eu sou Frei Alfredo, bem-vindo a este canal, quando a gente nele compartilha a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo da liturgia. E desde já agradeço a todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo, que compartilham, que curtem. Muito obrigado, que bom que você pode aproveitar. Espero que também mais pessoas, se você está vendo hoje pela primeira vez ou se ainda não se inscreveu, que possa se inscrever, que nos ajudará muito. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Neste 22º domingo do tempo comum, a liturgia nos oferece uma parábola que Jesus conta a partir do que ele observa durante um convite para uma refeição. Aliás, nas histórias do Evangelho, Jesus é apresentado sempre como um homem atento às pessoas e ao contexto em que está inserido, ao seu redor, as coisas que acontecem, e é por isso que as suas parábolas e as suas palavras sempre se inspiram no dia a dia, no cotidiano da vida, no que ele mesmo vai ali observando. Neste Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14, 1, de 7 a 14, Lucas 14, 1, de 7 a 14, é a terceira e a última vez que Jesus aparece fazendo refeição na casa de um fariseu. E é bom lembrar que sempre quando Jesus se encontra à mesa com os fariseus, ou mesmo quando não é à mesa, é sempre um conflito com esses homens que são tidos como muito espirituais, muito piedosos e religiosos, são líderes espirituais, aí sempre há ocasião de conflito. Mas dessa vez foi o próprio Jesus quem causou o conflito, porque nos textos que antecedem a cena evangélica de hoje, Jesus havia lá no final do capítulo 13 curado uma mulher que estava doente, encurvada, há 18 anos. E logo anteriormente ao texto de hoje, que acabamos de citar, Jesus havia perguntado se a lei permitia ou não curar um homem que estava ali nesta cena, com as pernas e os braços inchados, provavelmente um homem hidrópico que retinha um acúmulo de grande quantidade de líquido, e esse homem estava ali presente. Jesus perguntava se era lícito ou não curá-lo. Os fariseus ficaram calados porque era sábado, e então Jesus curou aquele homem, argumentando com esses fariseus que se um filho deles, ou um boi, ou um animal do trabalho de algum deles caísse num fosso, será que não iriam tirá-lo porque é sábado? Jesus sabe sim que eles iriam tirá-lo. E novamente eles ficaram calados, não puderam responder, já que é sábado, e o sábado é sagrado como o dia reservado para o repouso total. Como os fariseus não respondem, porque eles sabem muito bem que eles usam de interesse quando é a questão das suas necessidades, a lei religiosa fica em segundo plano. Jesus os enfrenta e acusa chamando-os de hipócritas, dizendo assim: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta o seu boi ou o seu jumento do estábulo para levá-lo a beber? Na verdade, Jesus está acusando os fariseus de transgredirem sim a lei do Senhor quando é do interesse deles. Isso eles fazem muito bem. Depois dessa repreensão, Jesus continua contando aos convidados, que são todos fariseus, uma parábola quando observa que eles escolhiam os primeiros lugares na sala do banquete de núpcias. O evangelista então estigmatiza a ambição e a vaidade, típica das pessoas religiosas, especialmente quando essas pessoas possuem cargos de relevância ao ponto de se sentirem tão importantes e, portanto, sentem necessidade e desejo de se exibir e de manifestar a todos a sua importância, escolhendo os primeiros lugares ou usando um linguajar, uma postura que diga sempre: eu sou grande, eu sou importante, eu tenho um cargo. Quando fores convidados por alguém, portanto, a um banquete de núpcias, não te coloques no primeiro lugar para que não venha acontecer que tenha ali algum convidado mais digno ou mais importante do que tu. É isso que Jesus diz. E aqui Jesus se refere a um dito popular, famoso lá no livro dos Provérbios, no capítulo 25, que dizia assim: e aquele que te convidou a ti e a ele, venha te dizer, cede o lugar a ele, então deverás com vergonha ocupar o último lugar. Não deve se agir assim por isso. Aí está a lição que Jesus dá. Mas é importante a gente
perceber que não se trata de uma lição sobre humildade. Deve ser muito bem compreendido no sentido de que se trata de um convite a fazer as coisas por amor, com gratuidade, sem interesses ou sem segundas intenções. Então, quando fores convidado, coloca-te no último lugar. Por quê? O objetivo é agir por amor e permitir aos outros, aos que se sentam sempre nos últimos lugares, terem também a oportunidade de sentarem-se um pouco mais à frente, e é por isso que não se trata apenas de humildade, mas de um agir gratuito, de um agir por amor. Jesus está invertendo aqui a escala de valores da sociedade e continua dizendo assim: para que quando chegue aquele que te convidou, te diga, amigo, vem mais para frente. Jesus então convida esses fariseus, que acaba de repreender porque fazem tudo por interesse, a passar da categoria do interesse, das segundas intenções, à categoria do dom, da gratuidade, da generosidade e do amor. Então terás honra diante de todos os convidados, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus, que sempre se colocou como o último de todos, que se põe ao lado dos recusados e dos excluídos, afirma que os que conseguem, que sabem se fazer de últimos, têm comunhão com ele. Mas ao contrário, quando pretendem se colocar acima dos outros, serão excluídos. Esta é a conclusão. Depois Jesus dirige um aviso muito importante ao fariseu que o havia convidado, que este aviso só pode ser compreendido à luz dos laços de amizade, de relação familiar e de interesse. E são lições que sustentam, são ligações, aliás, que sustentam a sociedade, os grupos sociais, os grupos eclesiais, os grupos religiosos, que se autoprotegem, muitas vezes às custas dos outros, mas é um aviso muito severo e muito atual. Então Jesus diz, olha, quando oferecerdes um banquete, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos. É importante observar que nesta segunda parte da parábola, Jesus parte da imagem sempre tão cara para ele, que é a imagem da mesa, do banquete, da família. E nessa segunda parte do Evangelho, hoje, o Senhor quer fazer referência à abertura de coração e da vida. Abertura do coração e da vida. E faz isso observando um risco que todos nós corremos, que é de nos fecharmos em o nosso próprio círculo, nos nossos próprios interesses, sem nos abrirmos ao novo, ao que não conhecemos e àquilo que nos assusta, que é diferente de nós. Na verdade, Jesus se refere a vários tipos de panelinhas, de grupinhos, onde reina ali os interesses mútuos, as conveniências comuns. São as panelinhas que se autoprotegem dos outros, que excluem os de fora do seu grupinho e que agem somente em vista do seu próprio interesse. O motivo Jesus também deixa muito claro, para que, na sua vez, não te convidem também e tu recebas a tua recompensa. Aquela via de mão dupla. Portanto, Jesus denuncia a atitude dos fariseus que fazem tudo por interesse. Não sabem o que é desinteresse, não conhecem generosidade e doação gratuita. Para esses que agem dessa forma, Jesus oferece uma solução como um antídoto para que esse mal não predomine sobre eles, quando diz assim, pelo contrário, quando oferecerdes um banquete, convida os pobres. Por que os pobres? Porque os pobres não podem retribuir, não podem dar nada em troca. Depois, Jesus insere também os aleijados, os coxos e os cegos, que são aqueles que pertencem àquela categoria de pessoas excluídas também da religião, do templo, e excluídas pelos sacerdotes por causa das suas enfermidades. Portanto, num ambiente ali muito religioso, muito piedoso, como é o ambiente dos fariseus, que se consideravam os mais próximos de Deus e com base nas suas normas e nas suas regras religiosas, separavam e excluíam os outros de Deus, neste ambiente Jesus disse, não, convidai justamente os excluídos. Portanto, depois de falar do último lugar, Jesus fala da necessidade de abrir também o nosso banquete
o nosso coração, a nossa vida a quem não faz parte do nosso círculo de convivência, de pessoas que normalmente não temos convivência ou partilha. Como poderíamos interpretar este ensinamento de Jesus hoje? As categorias de pessoas que nós, baseados nas convicções religiosas, espirituais, étnicas e raciais, essas pessoas que excluímos e que são os invisíveis, são os recusados, são justamente esses a quem a nossa atenção deve estar voltada, como Jesus ensina. E Jesus acrescenta, então, que quando isso acontecer, diz assim, então tu serás feliz. E sabemos que Jesus está se referindo a uma felicidade plena, e a pessoa será plenamente feliz porque esses excluídos não têm como retribuir. Portanto, a felicidade que vai brotar da gratuidade, do agir sem segundas intenções e sem os interesses. Portanto, Jesus convida a essa comunidade dos fariseus a agir não mais com base nos próprios interesses, mas a se interessar sempre pela generosidade e pelo amor para com os outros. E como os fariseus só entendem a partir das categorias religiosas da recompensa, Jesus usa os termos que eles conseguem compreender quando conclui assim, e então recebereis de fato a tua recompensa na ressurreição dos justos. Meus irmãos, o alerta de Jesus é para que não estejamos ali fixados, focados na recompensa imediata do tipo, eu faço um favor a você, você faz um favor para mim. Eu dou a você porque você depois pode dar a mim. Eu te ajudo porque depois você pode me ajudar. Esse é um jogo de interesses que Jesus repudia, realizando aí essa panelinha de interesses mútuos que exclui os outros. Jesus nos convida a endereçar toda a nossa atenção ao bem e ao bem-estar dos outros. Depois, Deus dará recompensa a quem age assim. Que nós possamos aprender de Jesus a abrir mentes e corações e abrir também o nosso banquete da vida às outras pessoas, fugindo de todo tipo de jogos de interesse, principalmente nas nossas comunidades. Um grande abraço.